Olá, amados, paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bom, deixa eu dizer uma coisa aqui. Vou começar esse vídeo dizendo o seguinte: fraca é a sua desculpa. Fraca é a sua desculpa. Há muitas pessoas caindo nos mesmos erros e no mesmo pecado, no pecado da carne. Já diz a palavra de Deus que a carne limita contra o espírito. Se você é uma pessoa que alimenta mais a sua carne, sucessivamente o espírito ele vai adoecer, ele vai ficar doente. Não tem como ele não adoecer, meus amados. Ele vai ficar doente e posteriormente você vai enfraquecer e a sua carne com isso vai se fortalecer e a sua carne ela vai reinar. Ela vai reinar. Então, parem de dar desculpa. Ai, irmão, o que é que eu posso fazer nisso? Simples, meus amados. Vamos fortalecer o espírito. Conforme você fortalece o seu espírito, a sua carne morre e o seu espírito e o espírito reina dentro de você. Mas conforme você alimenta a sua carne, ela vai ser alimentada, sucessivamente. Então a gente precisa aprender a se negar, a negar as nossas vontades, nesse eu, para que a gente possa alimentar o espírito. Porque para se alimentar um espírito, eu preciso negar a minha carne, ou seja, eu preciso negar os meus desejos, as minhas vontades. A minha carne deseja um algo, a minha carne deseja aquilo, mas que é contrário à vontade de Deus. Então, tudo que a minha carne deseja vai ser contrário à vontade de Deus. A sua carne, certo? Ela só vai perecer, A carne, ela vai perecer, certo? Então, a palavra de Deus diz, aqueles que colhem da carne, aqueles que planta ali a carne, vai ali, delas vão colher as coisas da carne. Assim também é com o espírito. Se você plantar as coisas do espírito, você vai colher, a sua colheita vai ser das coisas espirituais e você vai suportar, certo? Então pare de inventar desculpa. Há muitas pessoas aqui que inventam desculpa, botam desculpa. Ai, irmã, mas a carne é fraca, cara. Eu nunca vi todo mundo que entra no mesmo pecado da carne, a primeira coisa que ela diz é isso. A carne é fraca. Então fortaleça o espírito. Porque se você não alimentar o espírito, ele vai enfraquecer. Certo? Então pare de dar desculpa e vá e corra para fortalecer o seu espírito e não a sua carne. Negue-se. Negue-se. O homem que quiser ver a Deus, ver o poder de Deus sobre a vida dela ou dele, precisa alimentar o seu espírito. Precisa fortalecer o seu espírito, não a sua carne. Então, para isso acontecer, eu preciso negar o meu eu, a minha vontade, o meu desejo. Ele não pode ser maior que Deus. Porque se ele for maior que Deus, ele vai me destruir. Se a sua carne for, seu desejo carnal, a sua vontade, o seu eu for maior que a vontade de Deus, ela própria, você vai estar cavando o seu próprio, certo? Ali a sua própria cova. E isso, certo? Vai trazer consequências futuras a vocês. Lembre-se disso aqui, que tudo que o homem plantar, ele vai colher. E não vai colher da mesma forma, certo? Que a gente espera. Nunca a gente colhe da mesma forma que a gente espera. Não pense. E essa colheita pode tanto vir daqui a alguns dias, como daqui a anos. Pode vir até depois que Deus restaurar seu casamento. Não se preocupe, porque tudo que você plantar, você plantar aqui, você vai colher. Pode colher agora, ou no deserto, ou pode colher depois que você sair desse deserto e passar por outra situação. Então pense bem se vale a pena, certo? Você aqui fazer isso. Vale a pena? Vale a pena? Pense bem. Reflita se vale a pena você, certo, obedecer à sua carne e
depois pagar as consequências. Pense bem, porque a gente nunca sabe, amados. Uma coisa aqui que eu digo para vocês, a gente nunca sabe como é que vai vir essas consequências, porque ela pode vir tanto grande quanto pequena. Essa situação aqui a gente não sabe, não tem como determinar. Então presta atenção no que eu digo para vocês agora. Fortaleça o seu espírito. Quanto mais você buscar as coisas de Deus, fazer as coisas de Deus, mais o seu espírito é fortalecido e você não vai cair no mesmo pecado, nos mesmos erros. Isso aqui eu garanto a vocês, certo? Isso aqui eu garanto a vocês e falo com muita convicção. Quando eu alimento o espírito, eu não caio mais naquele desejo, naquela vontade. Ela pode passar assim, ó. Tá ali. Sabe quando o peixinho tá ali e o pescador joga a isca? Por quê? Porque eu tô alimentado. O peixe, quando ele tá bem alimentado, ele não pega aquela isca, ela tá lá, bota lá a isca, ele foge, ele vai-se embora. Ela passa assim na frente, ó, certo? Passa na sua frente e você não cai nessa armadilha. Então, alimente o seu espírito, não alimente a sua carne, porque a sua carne, certo, vai lhe condenar, certo? Já é uma condenação. A partir do momento que você alimenta a sua carne, ela mesmo você vai colher, como diz a palavra de Deus, você vai colher as consequências, certo? As consequências dessa semeadura aí vai vir. Então presta atenção. Então pare de dar desculpa para essas coisas. E entre, certo, em obediência à palavra de Deus. Porque se você não entrar em obediência, você, certo, vai ser... Ali como diz, ó, a espada vai vir, certo? Ó, a espada vai vir sobre você. Não se preocupe. Amém, amados? Então pense bem, analise bem o que eu estou dizendo hoje. E pare de dar desculpas esfarrapadas, de dizer que a carne é fraca. A carne só é fraca se você quiser que ela seja fraca. É uma escolha. Já disse aqui que tudo na nossa vida é uma escolha. Mesmo que eu tenha ali, meu filho, vá lá, tá com desejo, se tome, pegue... Certo? Como eu já disse aqui, pegue, tá com desejo, se enfim entre dentro de uma caixa d'água com água bem gelada, vá no chuveiro, corra, faça qualquer coisa. Não, certo? Não é errado você correr, não é errado você fugir, pelo contrário, é o que a Bíblia manda, certo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você resista e corra, se enfim lá debaixo do chuveiro gelado, pega uma bacia de água gelada e joga assim para ver se apaga o seu fogo. Se a questão for essa. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês.